Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal A Mulher que Ama Livros e hoje venho falar das melhores leituras do meu ano maravilhoso de leituras de... E olha, posso já vos dizer que li 119 livros e tenho aqui 15 livros, acho que são 15, para vos mostrar, sendo que 14 são de mulheres e um apenas de um homem. Então, ótimo, eu sempre quis ler mais mulheres do que homens. Eu antes não lia, eu lia muito mais homens do que mulheres, mas consegui. E isto agora já é natural, já não é forçado, já não anda a contar, já não me vejo. Mas a minha tendência agora é sempre ler as mulheres, o que é fantástico, é maravilhoso. Eu vou começar-vos por este livro. São duas mulheres, ela e a Susan, escreveram este livro, Remédios Literários, nesta edição fantástica da Quetzal, sendo que o livro dá remédios, faz indicações literárias para vários tipos de doenças e até problemas mais pessoais. Este livro é fantástico. Eu ainda não li de uma ponta à outra, mas fui lendo algumas partes e este livro é preciso estar na estante de qualquer leitor que goste de livros sobre livros. É brutal, brutal. Um livro que eu li recentemente, Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. É um livro com capa feia, acabei por ler com a Miúda Geek. Lemos as duas e lemos isto, devorámos praticamente numa noite. Eu tinha lido umas paginazinhas no dia anterior e depois devorei o livro. Foi uma experiência fantástica ler este livro. Conta a história da Mary Kay. Ela tem graves problemas. Eu não quero dizer muito para não contar ou não desvendar totalmente a história, mas digamos que ela vive no seu próprio mundo e num mundo muito mórbido. Ela tem pensamentos doentios, ela deseja a morte às pessoas, ela pensa imenso na morte e em fazer mal. Eu fiz várias marcações, o livro mexeu muito comigo. Nós somos levadas, os leitores são levados nos pensamentos desta protagonista fantástica, uma personagem uau, muito cheia de camadas, complexa. Somos levadas e somos enganadas. Nós vamos sempre muito curiosas para saber, para desvendar este mistério, porque este livro é envolto em muito mistério. Uma aura pesada de sofrimento, de solidão, e com duas miúdas, são duas irmãs muito problemáticas, com graves problemas, que necessitam de ajuda, mas que não querem ajuda de ninguém. Excelente livro, maravilhoso e muito marcante. Outro livro que eu li, um clássico, O Coração, Caçador Solitário, da autora Carson Cullors. Ela escreveu este livro muito novinha e ela tinha uma maturidade. Uau, é fantástico como é que ela conseguiu elaborar esta história. Esta história é bastante triste, tem pinceladas de tristeza, de dor, de solidão, porque os personagens aqui são quase todos muito sozinhos. Todos eles estão ligados através de um único personagem, é um personagem que é mudo. E depois tem aqui várias histórias, todas elas muito ligadas, uma teia, todas elas muito ligadas, mas que faz aqui um panorama de uma sociedade no sul profundo dos Estados Unidos, na década da Grande Depressão. Uau, um retrato muito, muito bom. É admirável a forma como ela escrevia e desenvolveu a história, é espetacular. Outro clássico, O Monte dos Vendavais, Emily Brontë. Ela escreveu um dos meus clássicos preferidos, que é este, e ela criou um dos meus anti-heróis preferidos, que é o Heathcliff. Uma história de amor muito dramática, muito dramática. Também fala muito sobre preconceito racial e laços familiares, perturbações. Foi uma releitura e posso dizer que a releitura foi muito mais proveitosa e eu adorei. E qualquer dia vou reler novamente. Depois, este livro
pequeno, mas muito forte. O meu nome é Lucy Barton, da Elizabeth Stroth, desta edição da Alfaguara. Este livro é pequeno, mas conta a história da Lucy. A Lucy está num hospital e recebe a visita da mãe, que não vê há muitos anos. Aliás, a mãe dela nem conhece os netos. Uau! E ela vai desvendando a própria história, o passado, a sua infância. Nós somos envolvidos de tal maneira que isto mexe muito. Sobretudo para quem tem uma relação muito especial com a mãe. Eu adorei. E ela sabe escrever sem dizer tudo, sem fazer o leitor de parvo. Não, ela dá a história. Nós temos que a desvendar ao longo das páginas. É muito, muito interessante. Outro livro de uma autora chamada Isabela Figueiredo. A autora escreveu o seu primeiro romance, A Gorda, que está a fazer bastante sucesso em Portugal. E eu gostei muito. Foi um tema, ela aborda aqui temas que eu nunca tinha lido noutro livro desta forma, de forma tão profunda. A nossa protagonista também tem uma relação muito peculiar com a sua mãe e com o seu corpo e com os outros por causa dele, por causa do seu corpo. Depois também tem aqui uma forma de falar sobre a escrita que eu adorei. Este livro é brilhante. Outro livro que me marcou muito, A Vegetariana, da autora Ang Kang. Eu estava à espera deste livro há bastante tempo e felizmente não me desiludiu. Aliás, surpreendeu-me imenso. É um livro muito visceral e muito gráfico. Nós sentimos coisas, vemos coisas, pensamos em coisas esquisitas. Ela fala muito nos seus sonhos. Então a nossa protagonista decide ser vegetariana. E como é que os outros se comportam com esta sua decisão? É interessante, sobretudo para quem já tomou a mesma decisão que esta protagonista. E é interessante ver como as nossas próprias decisões vão mexer com todos os outros. Como é que as pessoas se importam tanto com a decisão de outra pessoa e ao mesmo tempo apontam o dedo e tornando-a anormal, não é? Ou pouco comum, vulgar. Claro que não podia deixar de ser, a Helena Ferrando não podia deixar de estar aqui nesta lista com o seu segundo volume, História do Novo Nome. Apesar disso, eu adorei o terceiro volume, acho que é o meu preferido até o momento. O terceiro volume é o meu preferido, é o mais complexo, o mais intenso e estou ansiosa para terminar esta série, ao mesmo tempo com muita pena. Mas eu recomendo a toda a gente esta autora. Sério, como é que esta mulher escreve assim, meu Deus? Como é que ela consegue criar estas personagens? Como é que ela... a sério, ela é genial, ela é a minha escritora preferida. Outra autora que conquistou o meu coração foi esta senhora que escreveu e está aqui a representar os livros de não-ficção, a Svetlana Alevici, Prémio Nobel da Literatura 2015, com Vozes de Chernobyl. Ela vai agarrar em vários relatos, transformá-los em histórias, vai contar a história de várias pessoas que passaram por o sofrimento que ter que abandonar Chernobyl, que eram as suas casas, as suas famílias, devido ao ataque nuclear. Não vai desvendar propriamente o que aconteceu nas fábricas, não é? Na fábrica que aconteceu todo o desastre, mas sim vai desvendar que as pessoas passaram sofrimento, as mulheres que estavam grávidas, já sabiam que os filhos não iam sobreviver ou vinham com muitos problemas. Este livro é muito emocional, é muito forte, é intenso e mexeu muito comigo. Eu chorei quando li. Outro livro, este veio aqui a representar os thrillers, foi o meu thriller preferido, Confissões, com esta autora chamada Kanei Minato. Ela fez uma coisa que eu adoro nos thrillers, é pequeno, veloz e ainda por cima ela conta um crime uau, que nos faz explodir a cabeça, mas ainda levanta questões, ainda faz o leitor refletir sobre. Muitos policiais ou thrillers não fazem isso e este é muito completo por causa disso. A história é contada de uma forma que me deixou sempre quase sem ar, assim com um nó. Eu tinha que descobrir o final, não conseguia largar. Para além disso, lá está,
ela toca em assuntos importantes sobre as leis em relação aos crimes de menores, portanto. Que a nossa protagonista é uma professora e é mãe de uma menina e a menina é morta por um dos seus alunos e ela vai cometer uma vingança excelente, mas sabem, é excelente a vingança dela. Eu às vezes fico-me a pensar como é que estas autoras criam este tipo de ideias. É diabólico, realmente, como diz aqui. E agora vou falar de uns livros que eu não tenho aqui, porque li na biblioteca e um está emprestado. A partir de uma história verdadeira, da Delphine de Vigan. Eu acho que ela é francesa, ela ganhou o prémio Goncourt em 2015 ou 2016. Eu li este livro da biblioteca e conta a história de uma escritora, está a lançar o seu romance, está a dar autógrafos e etc. E depois conhece outra pessoa, outra mulher, que é admiradora do seu trabalho, que vai entrar na sua vida e vai quase roubar-lhe a sua identidade, a sua vida, todos os gestos, vai-se transformar ela mesma na escritora. É absolutamente fantástico, fantástico, grande livro. Outro livro de outra autora portuguesa é o livro chamado Ana de Amsterdã. Ela tem um blog, ela lançou este livro e eu acabei por ler no Kobo. São pequenos textos que ela compilou do blog para o livro e uau! Esta senhora tem uma maneira de escrever em que mistura o peripécias da sua vida com muito humor também. E ela é uma pessoa com depressão, tem problemas. Tem tendências depressivas, etc. E às vezes já fala em matar-se, etc. Mas a forma como ela escreve e fala nos outros e na relação que tem com os outros é muito, muito bom. Vale a pena ler este livro. O livro é triste, mas ao mesmo tempo nós acabamos por soltar gargalhadas, acabamos também por pensar nas nossas próprias vidas. E por fim, uma autora que não podia deixar de estar aqui, o livro Pequeno Amigo, da Joana Tarte. A Joana Tarte tem o dom de construir excelentes personagens com muitas camadas, são complexas, com muito reais, muito palpáveis, a sério. E depois ela elabora todo um enredo brilhante, muito bom. Eu já li os 3 livros dela e nunca saí desiludida. Aliás, eu acho que gosto de todos quase à mesma medida, não sei. Temos aqui a pequena Harriet, ela é pequenina quando o seu irmão morre pendurado, sufocado numa corda, pendurado numa árvore, e a família nunca ultrapassou esta situação, sobretudo a mãe. E tudo está à volta dessa morte. É fantástico. Ela tenta descobrir, a miúda é super inteligente. É uma personagem brilhante. Vocês precisam de conhecer a Harriet, a sério. É marcante, realmente. E esta história está brutalíssima. Por fim, é um livro que eu emprestei, chama-se Annabelle. Um livro que mexeu comigo. Porque eu nunca tinha lido nenhum livro que abordasse este assunto. A criança que nasce com os 2 sexos, sendo que a mãe sente que aquela criança é uma menina e o pai quer que seja criado como um rapaz. E depois é o conflito, não é? Daquela criança, o crescimento, a descoberta da sexualidade e depois é escrito de uma forma primorosa. Maravilhoso. E eu recomendo imenso, se vocês puderem descobrir este livro, leiam, por favor. E por fim, o homem da casa. O homem da casa chama-se Joel Neto, com este livro Arquipélago, que me conquistou gradualmente. Eu comecei a ler meio duvidosa e tal, devagarinho, chegou uma parte, o livro roubou-me a minha concentração, eu só queria estar a ler. E eu adorei o livro. Quando cheguei ao fim, só queria reler o livro, porque queria saborear cada frase, cada palavrinha, eu queria saborear.
sem a ânsia de chegar ao fim, como tinha sido a minha leitura. Por isso é que eu acho que as releituras são importantes. Nós às vezes lemos um livro, estamos ali, chegamos ao fim e pronto, descobrimos, não é? Estamos satisfeitos, mas passou ali as palavras por nós de uma forma muito veloz e não tivemos a oportunidade de as ler assim com calma. Eu vou reler este livro de certeza e tenho que ir conhecer os Açores. Passa-se em 1980, nos Açores, uma criança desaparece. E pá, este livro não precisamos de falar mais, a sério, é preciso ler, só isso, e chegar ao fim. Depois digam-me se não valeu a pena, tenho a certeza que sim. Estas foram as minhas leituras preferidas deste ano. Foram mais, há mais livros que sim, mas estes foram os livros que me mais marcaram e eu sei que daqui a 2, 3 anos eu vou dizer, olha, lê este, recordar-me dos personagens e tenho a certeza que muitos deles farão parte das minhas releituras. A Helena Ferrante, o Joel Neto, a Monte dos Vendavais, a Gorda, a Vegetariana, imensos, a sério. Foi um grande ano. Contem-me qual foi o vosso livro preferido deste ano e não só. Estão curiosos com algum livro deste? Já leram? Gostaram? Ficaram desapontados? Digam-me, é porque isto aqui de nossos gostos literários, isto é muito relativo. Livros que nos marcaram, pode ter sido a desilusão de outra pessoa, nunca se sabe. É isto, e o próximo vídeo será então as desilusões de 2016. Um beijinho e até ao próximo vídeo.